Bom dia, queridos amigos, muito bom dia, segunda-feira. Onde estão minhas lamparinas? Bora acordar, minha gente! Hoje nós vamos falar do item 74 do nosso estudo. Deixa eu já até colocar aqui pra gente falar a respeito de campanha da campanha. É isso mesmo, gente. Emmanuel nos trazendo aqui uma reflexão a respeito de campanhas. Vamos entender o que é campanha, o que ele quer dizer com isso? Bom dia, Rosângela. Bom dia, mensagens de luz, de paz e luz. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bora para uma mensagem positiva logo de manhã nessa segunda-feira, para a gente começar bem o dia. Essa semaninha de Natal. Gente, o Natal já tá aí, estamos no item 74. Bom dia, Edson, bom dia, Antônio, sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Hoje nós vamos falar do item 74, campanha na campanha. Olha lá, campanha na campanha, da reunião pública do dia 23/10/59, uma reflexão a respeito do item 886 do Livro dos Espíritas. Oi, Gilca, bom dia, seja muito bem-vinda. Viana Mário também, bem-vindo. Anderson, muita luz e paz para você também. Eu que agradeço a participação de vocês, essa luz que vocês trazem logo de manhã na minha segunda-feira. Bora então começar esse estudo? Então, Emmanuel vai falar a respeito da questão 886 do Livro dos Espíritos. Eu vou dar uma lida nessa questão também para facilitar o nosso entendimento. Para quem não sabe, a questão 886... Kardec questiona os espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feitos a nós mesmos. Tal é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Bom dia, Mariana, seja muito bem-vinda. Então, olha só, a gente falando a respeito de benevolência, indulgência e perdão. E muitas vezes a gente fala tanto a respeito desses três pontos, a indulgência, a benevolência e o perdão, e é tão difícil a gente aplicar isso no dia a dia. É a respeito disso que Emmanuel vai nos trazer aqui, vai nos falar a respeito dessa reflexão aqui do livro Religião dos Espíritos. Então, quando ele traz a reflexão, ele fala o seguinte: campanha. Então, a título é Campanha na Campanha. Campanha, além de outros significados na sinonímica, podem também figuramente expressar esforço para conseguir alguma coisa. Ou seja, a campanha é quando a gente se esforça para conseguir alguma coisa. Temos, desse modo, campanhas múltiplas no terreno da solidariedade como simples dever, todas, porém, rogando campanha da indulgência no âmago de si mesmas. Gente, quantas vezes nós precisamos ainda fazer campanha, que é justamente esse esforço para conseguir algo, esforço para conseguir alguma coisa. Bom dia, Isa, seja muito bem-vinda. Por que será que a gente ainda precisa fazer campanha para conseguir algo, para praticar a caridade, para de alguma forma auxiliar o próximo? Será que nós precisaríamos de todo esse esforço para conseguir de alguma forma auxiliar o outro? Será que algum dia nós chegaremos nesse auxílio que Jesus nos trazia de forma natural, sem a necessidade de alguma forma rogar todo esse esforço, pedir por todo esse esforço que muitas vezes a gente precisa para poder auxiliar o próximo? A gente precisa sair fazendo campanha publicitária para pedir ajuda, para que a gente possa de alguma forma auxiliar aqueles que mais precisam. Como diz Emmanuel aqui, são campanhas múltiplas. E tudo isso rogando a indulgência das pessoas que muitas vezes não conseguem trabalhar essa questão da indulgência. E aqui é interessante porque Emmanuel... Bom dia, Toinho! Seja muito bem-vindo! Aqui Emmanuel vai falar não só dessa campanha material, né, de recursos materiais, mas principalmente falando a respeito da questão dessa indulgência, dessa benevolência e do perdão. Por que é tão difícil a gente perdoar? Então, um pouco disso que Emmanuel vai falar aqui com a gente. Ele fala o seguinte: ouçamos assim o que nos diz semelhante campanha íntima.
Será que eu consigo realmente perdoar os erros dos outros? Será que isso é natural? Será que nós conseguimos realmente enxergar os erros, as falhas do outro e de alguma forma perdoar? Mariana colocando ainda, somos vaidosos, sentimos a necessidade desse reconhecimento. É verdade, Mariana. Muitas vezes a gente faz essa caridade buscando algo em troca, buscando reconhecimento. Muito bem colocado. Ajuda a construir o templo de sua fé, mas não creiais que os outros devem crer conforme crês. Olha que interessante isso, gente. Quantos de nós espíritas, quantos de nós de outras religiões, né? Nós temos uma fé em determinada religião e queremos que de alguma forma... Bom dia, Gibele, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gleison. Muitas vezes nós temos uma religião, nós temos uma fé e nós queremos que as pessoas acreditem naquilo que nós acreditamos. E não é muitas vezes por maldade, muitas vezes é porque a gente acha que é tão bom para mim que será bom para o outro. E a gente tenta, de alguma forma, forçar essa pessoa a entrar na minha realidade, na minha verdade. E muitas vezes a gente se decepciona porque a gente quer que a pessoa acredite em algo que eu acredito, mas muitas vezes não é o momento dela. Então, a cada um a seu tempo, como já dizia Jesus, e a gente fica forçando uma determinada situação, ou forçando uma determinada pessoa a entender o que eu compreendo, a entender a minha religião, a aceitar a minha religião, e a gente fica forçando uma situação. Será que eu estou sendo benevolente com esse meu próximo? Ou será que quando eu começo a forçar determinada situação para que ele compreenda a minha religião, eu não estou tirando a fé dele também? E aí a gente precisa pensar muito a respeito disso. Ergue um lar que recolha os infortunados na via pública. Entretanto, não expulses do coração as vítimas do mal, para que o mal não os aniquile. Olha lá, quando ele fala de trazer os infortunados da via pública, muitas vezes a gente está recolhendo pessoas da via pública, auxiliando, né, materialmente muitas pessoas, mas quando a gente vê alguém fazendo mal para alguém, a gente não consegue compreender que muitas vezes essa pessoa ali não está enxergando esse mal que ela está fazendo. Que muitas vezes essas vítimas do mal não conseguem compreender determinadas situações. E quando a gente fala aqui de ser indulgente para com o próximo, é entender muitas vezes essa falha, entender a condição dessa pessoa nesse momento atual e de alguma forma a gente ser mais pacífico diante dessas situações. Bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo. E aí Emmanuel fala, agalha a epiderme desnuda do companheiro. Todavia não exponhas a vida do próximo às rajadas mortíferas da censura. Olha aí nós auxiliando o próximo muitas vezes do frio, levando o cobertor, levando o agasalho, mas quando a gente percebe a censura do outro, a crítica do outro, muitas vezes a gente automaticamente rebate essa crítica. A gente não consegue muitas vezes ser indulgentes para com essa situação. Somos extremamente críticos, somos extremamente... a gente quer muito avaliar o outro e a gente começa a criticar o outro, mas não enxerga as nossas próprias imperfeições. Somos sempre os donos da razão. E nessa época que nós estamos aí com acesso à internet, que a gente recebe a notícia de forma muito rápida, muito ágil, a gente é muito crítico em relação às situações que acontecem no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente esquece de se colocar muitas vezes no lugar do outro. De entender muitas vezes que a experiência da pessoa é diferente da nossa vivência, da nossa experiência. Nós não conseguimos compreender tanto a vivência atual e conhecer todo o histórico dessa pessoa, quanto de existências anteriores que nem eles compreendem, nem eles sabem o porquê que muitas vezes eles vêm tão amargurados, tão rancorosos com determinada pessoa, com esse coração tão fechado. Mensagens de paz, esse é o feijão, ele aparece aqui toda hora perto para vocês. É para dar boas energias na segunda-feira, o gatinho preto passando na sua timeline. Estende o prato reconfortante ao faminto, contudo, não te falte apoio moral para os sedentos da compreensão. Então, olha lá, nós damos esse prato de comida para aqueles que passam fome, mas quando a gente precisa falar uma palavra, quando a gente precisa compreender a situação de alguém, quando a gente precisa ouvir o outro no nosso dia a dia, a gente está tão acelerado, a gente está tão automático que a gente esquece de ouvir esse nosso irmão.
E são muitas vezes para essas pessoas que não têm compreensão, que não conseguem entender a situação que elas estão fazendo, né? A situação que elas se colocam. São essas pessoas muitas vezes cegos pela ignorância, cegos pela falta de conhecimento. E nós que temos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da teoria, estamos tentando praticar, a gente tem que pegar esse conhecimento e passar adiante. Passar na nossa experiência, passar um pouco da nossa vivência e quem sabe amparar esse nosso irmão nessa situação muitas vezes tão difícil, em que ele é julgado, ele é recriminado e muitas vezes pela condição material que ele está, ele não consegue compreender, ele está cego pela fome, ele está cego pelas dificuldades, ele está cego por toda essa vivência e essa experiência muitas vezes que ele teve dentro do ambiente familiar e a gente não consegue compreender isso. Olha só, o Eduardo colocando aqui, sair do automático de comparação, crítica, julgamento. Exatamente, Eduardo, a gente é muito crítico com determinadas situações. A gente está vendo uma determinada situação errada e a gente já fica buscando a justificativa do porquê que aquilo está errado e querendo julgar e querendo de alguma forma criticar. Nós estamos criticando o tempo todo, vocês já perceberam isso? A gente consegue ver os posts, por exemplo, na internet, ver determinada notícia, a gente não consegue ficar calado muitas vezes. Olhar para aquela situação que muitas vezes nos choca e pensar, poxa vida, olha só, essa pessoa ainda não conseguiu compreender determinada situação. Quem sou eu para julgar? Eu já tive nessa condição, a gente esquece disso, mas nós já tivemos muitas vezes nessa mesma condição. Hoje a gente consegue de alguma forma olhar de forma diferente, mas muitas vezes na hora de agir, na hora de criticar, na hora de julgar, nós somos os primeiros. E realmente a gente só vai conseguir compreender essa situação quando a gente conseguir olhar com esse olhar fraternal, com esse olhar amoroso que Jesus tinha, que Jesus olhava para com todos aqueles que eram de alguma forma desviados da sociedade, né? Pessoas muitas vezes julgados pela sociedade, e ele conseguia enxergar o potencial que essas pessoas tinham e recuperar essas pessoas. Será que nós temos esse potencial de recuperação, de auxílio, de apoio, de amparo? É isso que Emmanuel vem nos trazer. E aí ele fala o seguinte, traze a cadeira de rodas, a necessidade do paralítico. No entanto, não deixes de elevar os caídos em desapreço. Ou seja, aqueles que estão com falta de estima, aqueles que muitas vezes precisam de alguém do lado, que precisam de alguém para conversar. E aqui quando ele fala, trazes as cadeiras de roda para a necessidade do paralítico, será que nós fazemos isso? Porque ele parte aqui da premissa que nós fazemos isso, nós de alguma forma auxiliamos esses que precisam, mesmo que materialmente. Mas será que nós demos esse primeiro passo? Porque ele vai além aqui, ele não vai só em relação à necessidade material, mas principalmente em relação a essa necessidade de passar todo esse conhecimento que nós temos espiritual, moral, através da ação, através da empatia com o outro. Mas será que nós fazemos minimamente isso de trazer a cadeira de rodas, muitas vezes para o outro? Porque muitas vezes a gente passa perto de alguém que precisa do básico, do mínimo necessário, desse cobertor, desse agasalho. A gente passa por pessoas, moradores de ruas, vê essas pessoas passando frio e muitas vezes não dá o cobertor, não tira a própria blusa para dar para essa pessoa. Porque é muito fácil a gente dar aquilo que nos sobra, que é o nosso supérfluo. E aquilo que nós temos, nosso mesmo, aquilo que a gente entende que é necessário, que é o necessário para sobreviver, será que a gente tiraria do nosso necessário para auxiliar o outro? Como disse aqui Ricardo, se colocar no lugar do outro, exatamente. Protege os obsediados como puderes, mas desculpa incondicionalmente os amigos perturbados na própria rota quando se compliquem a experiência. Olha aí, a gente muitas vezes no centro espírita auxiliando essas pessoas obsediadas. Gente, ele quer ficar no meu colo, pera aí um pouquinho. Obsediadas, a gente auxilia eles no centro espírita. Mas quantos de nós, muitas vezes, enxergando essa pessoa numa situação difícil, numa situação complicada durante a sua experiência, nós não conseguimos muitas vezes auxiliar, amparar, passar um pouco da nossa vivência. Bom dia, André! Seja muito bem-vindo! Espiritista Nerd aí com a gente, gente. Quem não segue esse perfil, entrem lá, sigam esse nosso irmão, que ele é maravilhoso. Tem um conteúdo muito bom de divulgação aí da doutrina espírita.
Bom dia, Lê, seja muito bem-vinda. Então, quem já passou pela experiência, muitas vezes consegue auxiliar, consegue trazer essa vivência, essa experiência para esse nosso irmão, que muitas vezes está indo para o caminho errado e você já passou por aquilo e você consegue de alguma forma auxiliar, trazer um pouquinho da sua vivência. Quantos de nós muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por vivências complicadas, principalmente nas situações de depressão, de ansiedade, e a gente não consegue de alguma forma pegar toda essa nossa vivência, toda essa nossa bagagem e passar adiante e compartilhar com alguém. A gente é muito tímido, a gente guarda essas vivências para dentro de nós, e quando a gente percebe alguém compartilhando essa vivência, falando, olha, eu passei por isso, eu tive essa experiência, eu tive essa dificuldade, mas eu consegui superar e eu superei desta forma. É tão bacana quando você vê uma pessoa compartilhando esse tipo de vivência com outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação. Mas nós somos tímidos e na maioria das vezes a gente guarda essa vivência para nós mesmos. Bom dia, Gabi, seja muito bem-vinda. Dá remédio aos enfermos. Entretanto, não negues algum bálsamo de esperança aos corações tombados no vício. Olha aí, a gente dando remédio para o enfermo, mas esquecendo de alguma forma reconfortar esses corações do vício. E aqui a gente está falando de vícios de todas as formas, né? De todos os tipos de vício, não só os vícios materiais, mas principalmente os vícios morais. Quantas pessoas muitas vezes falham e a gente não tem aquele coração aberto de desculpar, de entender que todos nós somos passíveis de falha. Quando a gente fala aqui de vícios morais, muitas pessoas que são vaidosas, muitas pessoas que muitas vezes se utilizam da fofoca. Será que a gente consegue de alguma forma perceber que são vícios morais e de alguma forma a gente conseguir extrair disso tudo um aprendizado e conseguir auxiliar essa pessoa para que ela faça diferente, ou demonstrar para ela que muitas vezes ela está indo pelo caminho errado, vamos mudar esse destino, vamos mudar esse caminho? A gente nega, a gente isola essa pessoa e a gente não dá uma nova oportunidade. Muitas vezes essa pessoa cai na consciência, cai ali na realidade, percebe que fez errado e muitas vezes a gente não dá a oportunidade dela fazer diferente. Olha aí, Mariana colocando, gostamos muito de comparar, competir a dor. Gosto muito de dizer que dor é algo muito... Deve ser algo muito... Isso, dor é pessoal. Imaginei que você ia falar isso mesmo, Mariana. Cada um tem a sua. Exatamente. Bom dia, Uriel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindos. E o Ricardo colocando aqui, o mais difícil é o vício moral. Exatamente, Ricardo, porque é difícil a gente conseguir entender que nós temos essas imperfeições e que nós precisamos trabalhar essas imperfeições. E como diz lá na questão 919A, quando o Santo Agostinho fala, aquelas pessoas que vão te trazer as suas imperfeições são seus inimigos. Porque eles não têm nada a te esconder, são eles que vão falar a verdade, porque eles não têm interesse nenhum em mentir para você. E muitas vezes os nossos amigos não conseguem, por conta desse afeto, né, desse amor que eles têm por nós, eles não conseguem dizer a verdade, eles não conseguem trazer pra gente, muitas vezes, quais são as nossas imperfeições, mas os nossos inimigos conseguem. Mas quando vem dos nossos inimigos essas imperfeições, quando eles começam a compartilhar com a gente os pontos que nós precisamos trabalhar, nós não aceitamos, nós não conseguimos ouvir. Nós ficamos aí de alguma forma surdos, momentaneamente. A gente não ouve, a gente não consegue compreender. E é nesse momento, quando a gente percebe essas falhas, quando a gente muitas vezes apontam, né, esses inimigos apontam o dedo para nós e falamos, você fez isso, você foi egoísta, você foi vaidoso nesse ponto. A gente não quer ouvir, a gente não quer aceitar, a gente nega. E enquanto nós ficarmos negando essas nossas imperfeições, nós não vamos conseguir trabalhar elas no nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente precisa ouvir, guardar, ir para dentro de casa, internalizar aquela informação e falar, opa, peraí, quanto de verdade tem nisso aqui que ele me trouxe? Lógico que tem pessoas que fazem somente para o mal, né? E não para auxiliar, mas na maioria das vezes ele está trazendo algum ponto ali que você precisa trabalhar.
E aí Emmanuel fala, ampara a criança menosprezada, contudo, não escravizes a tua exigência. Olha que profundo isso, gente. Quantas pessoas fazem isso? Ampara a criança, traz para dentro de casa aqueles... E aqui eu vou ampliar, não só a criança, mas qualquer outra pessoa que precise de amparo. Muitas vezes a gente acolhe essa criança, a gente traz para dentro de casa, a gente traz essas pessoas que são refugiadas para dentro de casa, a gente ampara, mas a gente começa a se desviar. A gente começa a escravizar essas pessoas, a gente começa de alguma forma a se aproveitar da situação e da dificuldade do outro, muitas vezes para a gente crescer em cima do outro. E quando a gente começa a crescer em cima do outro, a gente começa a prejudicar o outro e a si mesmo, que nós estamos nos prejudicando. E aí eu fico pensando que aqui em São Paulo tem muitas situações como essas, de pessoas que vêm de outros países, vêm se refugiar aqui no Brasil, e muitas vezes outras etnias, outras pessoas que também são estrangeiras, pegam essas pessoas, levam para dentro de casa, colocam para trabalhar de forma forçada, tira a documentação dessas pessoas, tira a liberdade dessas pessoas, sabe que elas estão numa condição muitas vezes de refugiado, não estão legais dentro do Brasil ou em outros países. Estou dando aqui o exemplo do Brasil que está mais próximo da nossa realidade, aqui em São Paulo principalmente. Colocam essas pessoas para trabalhar, escravizam essas pessoas e muitas vezes não dão nem um prato de comida. Estão fazendo essas pessoas trabalhar somente para ter um teto embaixo das cabeças. Humilham essas pessoas, maltratam essas pessoas. E quando a gente fala aqui da criança menosprezada, quantas pessoas adotam crianças para prejudicar, para judiar? Então nós precisamos entender que muitas vezes só o ato de auxiliar essa criança é muito mais benéfico do que muitas vezes trazer essa criança para dentro de casa e começar a judiar. Então é aqui que Emmanuel vem nos trazer essa reflexão. Bom dia, Augusto, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rodolfo. Eita, gente, bom dia a todos que estão chegando. Muito feliz com esses nossos companheiros aí de jornada que estão nos assistindo. Então, promovem a pregação da virtude, no entanto, atende ao culto incessante da gentileza para com todos, começando na sua própria casa. Olha aí, Emmanuel, nos trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a nossa família. Quantos de nós agora, nesse momento de isolamento, estamos tendo grande dificuldade de conviver com os nossos familiares? Muitas vezes a gente faz o bem para aquele que está fora da minha casa, mas quando eu estou dentro de casa, eu não consigo ter esse olhar caridoso, esse olhar de humildade, esse olhar de amor para com aqueles que estão ao meu redor. E é nesse ambiente familiar que muitas vezes a gente precisa trabalhar muito mais as nossas questões, as nossas diferenças, as nossas dificuldades, aquele nosso lado sombra que muitas vezes precisa ser resgatado, para que de alguma forma esse lado sombra se transforme em lado luz, em lado sol. Quantos de nós temos dificuldade de conviver com esses nossos familiares? Quantos pais hoje em dia estão com dificuldade de conviver com seus filhos? E aí de alguma forma vão ter que valorizar os professores, tem que valorizar muitas vezes aqueles que auxiliam dentro de casa, porque não estão tendo a oportunidade de ter essas pessoas muitas vezes ao nosso convívio. Vão valorizar as pessoas do trabalho, porque estão afastados, estão no distanciamento. Vão valorizar aquele cafezinho da tarde, muitas vezes com aquelas pessoas do trabalho, que a gente não está tendo oportunidade agora. É nessa época de dificuldades que nós conseguimos, de alguma forma, valorizar essas pequenas coisas, essas pequenas atitudes. Quantos de nós estamos isolados dos nossos familiares que estão aí no grupo de risco? Pais e mães, os idosos, que muitas vezes a gente desvaloriza no dia a dia, a gente não valoriza os nossos idosos. E agora, nessa época de quarentena, quantos de nós estamos afastados desses nossos idosos, aflitos, preocupados, querendo estar próximo e muitas vezes não podemos estar? Então, olha como a espiritualidade é maravilhosa, como Deus é maravilhoso e nos dá a oportunidade de valorizar a cada passo, a cada momento, a cada situação, essas pessoas que muitas vezes a gente não valoriza no dia a dia. Aquela mocinha lá da faxina, dentro do trabalho, a moça que te auxilia em casa muitas vezes,
que agora nessa época a gente não está tendo oportunidade de ter alguém em casa aqui para ajudar, para fazer a limpeza, por conta dessa questão do coronavírus. Vamos valorizar essas pequenas coisas. É isso que Emmanuel nos traz aqui através dessa reflexão. Presta serviço aos irmãos do caminho, mas não lhe cobre favores especiais. Será que a gente não cobra mesmo valor especial? Será que a gente não fica aí esperando, como Mariana trouxe, essa gratidão, esse reconhecimento, esse muito obrigado? Será que a gente precisa desse muito obrigado? É lógico que quando a gente recebe, nós devemos ter gratidão. Mas muitas vezes a gente fica querendo essa exaltação. Será que devemos ter essa exaltação? Será que merecemos essa exaltação? Ou será que eu estou fazendo somente aquilo que eu não fiz uma outra encarnação? E muitas vezes nessa eu tenho que fazer o dobro, às vezes 3 vezes mais, 4 vezes mais, mesmo não recebendo reconhecimento. É fazer pelo bem, o bem pelo bem. Realmente, em quaisquer campanhas de redenção, não te preocupes da campanha da indulgência na campanha que te afeiçoes. Indulgência exprime entendimento, e entendimento quer dizer simpatia fraterna. Vamos fazer simpatia fraterna? Então, quando a gente for fazer campanha, que é ali o esforço, né? Como diz aqui Emmanuel, o esforço para conseguir alguma coisa. Será que nós estamos nos esforçando para conseguir alguma coisa? Será que nós estamos auxiliando alguém para que ela não tenha esse esforço, a necessidade desse esforço? Será que todos precisam mesmo de tanto esforço para conseguir um pouquinho de atenção, um pouquinho de compreensão? Aí Mariana colocando, foi preciso deste afastamento para a gente valorizar o abraço, foi preciso cobrir a nossa boca com a máscara para valorizar o sorriso. Maravilhoso, Mariana, isso mesmo. Olha só, a gente valorizar o sorriso, gente. Quão gostoso é a gente sorrir para alguém e receber um sorriso de volta. Foi preciso ver o outro numa telinha para a gente valorizar, ver fisicamente, pessoalmente. A gente está percebendo, no comecinho, essa questão de fazer live, de fazer palestra, de alguma forma nos deu uma tranquilizada, nos deu uma acalmada, porque a gente tem uma certa proximidade. Mas com o tempo, gente, é muito frio, a gente precisa do abraço, né? Como a Mariana nos trouxe aqui. E é muitas vezes para valorizar isso que nós estamos passando por isso. Jesus entre os homens partilhou campanhas diversas, inclusive aquelas do amor pelo inimigo e da oração pelos que perseguem e caluniam. Entretanto, fosse na tolerância ao sarcasmo da rua ou no perdão aos ingratos, em momento algum se esqueceu da própria consagração à campanha da bênção. Olha lá nosso exemplo maior, nosso maravilhoso Mestre Jesus, que olhava para os inimigos, mas não os enxergava como inimigos, fazia oração por eles, mentalizava pensamentos positivos. Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós conseguimos perdoar os nossos inimigos? Não sei quem que comentou esses dias aqui também, da gente fazendo a live diária, mas é tão difícil, aquele meu vizinho, que muitas vezes faz careta para mim, tenta me prejudicar, fala mal de mim no condomínio. Quantos passam muitas vezes por isso? O que eu faço com esse meu vizinho? Olha aí, Emmanuel falando, faça apenas uma oração por aqueles que te perseguem e caluniam, por aqueles que te criticam, por aqueles que te julgam. A partir do momento que nós conseguirmos fazer isso, minimamente, a gente se afasta, mas a gente faz uma oração. Porque muitas vezes a gente quer perdoar e a gente quer ser imediatista. Não adianta querer ser imediatista, o perdão não vem a galope. Não é no dia seguinte que você vai conseguir perdoar. Muitas vezes a gente vai ter que se isolar, a gente vai ter que promover essa oração para começar a compreender o porquê que essa pessoa está fazendo isso comigo, porquê que ela está me testando. Será que ela não é uma ferramenta que Deus nos colocou no caminho justamente para a gente trabalhar as nossas imperfeições? Vamos fechar nossa reflexão então com essa reflexão. Emmanuel sempre maravilhoso nos trazendo essa questão do perdão, da benevolência, da indulgência para com o próximo. Então é isso, gente, campanha na campanha. Vamos tentar fazer campanha sem precisar de muito esforço? Vamos fazer o bem pelo bem? E aqui quando a gente fala o bem pelo bem, não só pelas questões materiais, mas principalmente essa questão do perdão, trabalhar o julgamento. Vamos parar de julgar?
Vamos se colocar no lugar do outro? Vamos amar o próximo como a gente se ama? Vamos se colocar no lugar do outro, entender que muitas vezes a imperfeição dele é uma coisa que eu também preciso trabalhar e eu não estou conseguindo muitas vezes enxergar isso? É esse o convite que a gente faz aqui para vocês. Gente, amanhã teremos uma reflexão. Essa reflexão será maravilhosa com uma convidada muito especial. Evelyn Freire estará aqui com a gente amanhã, fazendo essa reflexão. Item 75 em plena prova. Quem quiser estudar, a do livro Religião dos Espíritos, com Chico por Emmanuel. Estaremos com Evelyn Freire amanhã, gente. Olha que maravilhosa. Essa nossa amiga querida, companheira aí de coluna no Conexão Espiritual, né? Eu faço na segunda, a Evelyn também faz um dia da semana lá na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. É escritora, faz a divulgação e a propagação também da doutrina espírita. Maravilhoso o trabalho da Evelyn. Ela vai estar aqui com a gente amanhã fazendo essa reflexão. Então, espero vocês. Até amanhã, 8 horas da manhã. E hoje, 8 horas da noite, estarei também no Centro Espírita Francisco de Assis de Pitangui, Minas Gerais. E nós vamos fazer um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, item 37, que tem tudo a ver com essa reflexão de hoje, porque a espiritualidade ela é muito amiga nesse momento, ela consegue de alguma forma sintonizar os temas, os assuntos. Estaremos lá com Tita Barcelos, na lição 37, hoje às 8 horas da noite. Convido a todos para participar dessa live que vai ser aqui no Instagram. Então, quem me segue aí, quem nos acompanha, 8 horas da noite estaremos nessa live, tá bom? Gente, beijo grande, ótima segunda-feira para todos. Até mais tarde. Tchau, tchau.